dando continuidade em nossos estudos sobre a grandiosíssima importância do perdão, agora no capítulo 2. Vejamos assim: da grande árvore vêm as sementes, e as novas árvores que nascerem da divina semente serão tal qual a árvore mãe, com as mesmas características. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O Pai plantou a árvore, que é a videira. Todos os frutos que nascerem dessa videira, todas as sementes, todos serão tal qual a árvore mãe, com as mesmas características. Não vai ter uma com cara de videira, outra com cara de jaqueira, outra com cara de mamoeiro, outra com cara de genipapeiro. Não, todas com a mesma aparência da videira, que é a árvore mãe. Ou seja, da mesma forma que claramente se distingue uma mangueira de um espinheiro, assim é totalmente distinto aquele que é nascido de Deus. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. Nunca se deixou vencer do mal, mas venceu o mal com o bem. Como nós podemos ver na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículos 17 até o versículo 21. Quando o ultrajado não revidava o ultraje, e quando era maltratado, não fazia ameaças. O Senhor Jesus Cristo teve a sua fé desrespeitada, mas ele não desrespeitou a fé de ninguém. Ele teve a sua crença ultrajada, mas ele não ultrajou a crença de ninguém. Ele mesmo deu a ordem: trate as pessoas do mesmo modo que você quer ser tratado. Vejam lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Por isso ele tinha paz consigo mesmo para transmitir a todos, onde quer que chegasse. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, versículo 17. Quem não perdoa, não tem paz, porque carrega consigo mesmo a amargura das lembranças ruins, e assim não consegue amar os seus inimigos. Vejam lá Tiago, capítulo 4, versículo 8. Considerando que, mesmo a alma não sendo amarga e tendo perdoado de fato e de verdade, ela não tem o poder de se desfazer de lembranças amargas. Porque há certas lembranças que são verdadeiras feridas que não saram. E quanto mais profunda for essa ferida, mais ela vai doer, mais ela vai latejar, mais ela vai incomodar, mais difícil vai ser de sarar. Mas isso não significa que a pessoa não perdoou. Ela pode perdoar e essa ferida continuar doendo, continuar machucando, porque perdoar não significa esquecer ou sarar a ferida, porque são coisas que estão longe do alcance de cada um. Tanto quem não libera quanto quem não recebe perdão não herdam diretamente a salvação. Antes tem que passar pelo tribunal de Deus. É aquilo que eu falei no início. Uma vez a justiça sendo provocada, é que Deus, o juiz, vai entrar em ação para assim acabar com o litígio. Ele vai julgar a causa para acabar com o litígio. Já que a misericórdia não foi aplicada, então vai ter que se aplicar a justiça. Então, tanto quem não libera quanto quem não recebe perdão não hão de herdar a salvação diretamente. Antes vão ter que passar pelo tribunal de Deus. Porque há situações em que o credor não libera perdão e depois do tribunal de Deus ele é condenado. E o devedor, já tendo pagado o que devia, é liberado para a salvação eterna. E o credor, que dependia da misericórdia de Deus, misericórdia essa que ele não praticou para com seu devedor. Esse credor, como devedor de Deus, Deus não o perdoa. Porque ele, podendo perdoar, ele entregou o seu próximo a um tormento. Não teve compaixão do seu próximo. Então Deus, se Deus decidir, aquele credor, na qualidade de devedor a Deus, ele pode não ser perdoado. Ele pode não alcançar misericórdia do mesmo
mesmo jeito que ele não agiu de misericórdia para com o seu próximo. Todos os que são salvos porque receberam ou concederam perdão. Entretanto, antes da salvação, se não forem julgados ou perdoados ainda em vida, têm um lugar de repouso onde, convertidos ou não, aguardarão para serem despertados para juízo. Isso porque, uma vez que a justiça foi provocada, o justo juiz irá julgar o porquê de tal litígio. Se a dívida não foi paga e nem perdoada, tem que ser julgada, mas com certeza será paga. Com certeza, porque se não foi perdoada, vai ter que ser paga. Pois só o credor é que pode perdoar a dívida do seu devedor. As pessoas dizem assim, eu não sou Deus para perdoar ninguém, quem perdoa é Deus. Não, meus queridos, esse pensamento está errado. Porque quando a pessoa peca contra outra, só quem pode perdoar é o credor. Pois só o credor é que pode perdoar a dívida do seu devedor. Mas cobrar essa dívida, tanto o credor e também Deus o pode fazer. Pois pela reta justiça, Deus não ultrapassa na frente do credor, indo direto ao devedor, perdoando-lhe a dívida. Olha meu servo, olha minha serva, ele não te perdoou, mas eu te perdoo. Deus não faz isso. Porque se a minha dívida é com o meu irmão, só meu irmão pode me perdoar. Então esse pensamento de que eu não sou Deus, só Deus pode perdoar, não. Deus perdoa a dívida que é cometida contra ele, mas a dívida que é cometida de um ser humano contra outro ser humano, só quem pode perdoar é esse ser humano que sofreu o dano, porque só ele é o credor. Se ele não perdoar, o devedor vai ter que pagar. Perdoar a dívida cabe somente ao credor. Deus perdoa quando ele mesmo é o credor, mas sendo o outro o credor, isso cabe somente ao credor. Serão analisados os corações, as suas intenções, a intensidade da dor causada pelo devedor ao seu credor, se justifica ou não o não perdoar, a não liberação do perdão, se essa dor justifica ou não essa não liberação do perdão, tudo vai ser julgado. A conduta de ambos, se a dívida ou a negação do perdão foram propositais ou não. Às vezes a pessoa não concede perdão de maneira involuntária, ou a pessoa causa o dano de maneira involuntária. Quantas oportunidades de arrependimento e de concessão de perdão foram rejeitadas pelas partes envolvidas. Muitas coisas podem ser analisadas. É bom que o devedor, no exato momento da falta cometida, seja avisado ou advertido de que ele tem uma dívida a ser paga, pois é bastante comum, inconscientemente, se cometer faltas contra alguém. Nesse caso, de uma falta cometida involuntariamente e inconscientemente, o credor estaria carregando uma dor que seu devedor nem imagina lhe ter causado. E sabendo que o que leva a alma à condenação é a falta do perdão, o maligno põe a sua expectativa na dureza do coração do homem, o induzindo a que, com amargura, sempre se lembre do mal que lhe fizeram, a ponto de não conseguir perdoar. E a forma de anular essa garantia maligna de condenação é através da liberação do perdão. Como diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O fato de alguém se isolar, trazendo consigo mesmo alguma lembrança de dores que lhe foram causadas, não significa necessariamente rancor ou falta de perdão. É totalmente possível, comum e também compreensível esse comportamento, mesmo havendo a sincera liberação do perdão. Porque o isolamento é simplesmente uma forma de autodefesa. A pessoa tem receio de confiar novamente e mais uma vez se decepcionar. Então ela se afasta e se isola. E esse isolamento será criticado e condenado
por todos, inclusive pelo mesmo devedor que provocou esse isolamento, essa autodefesa. O simples fato de o credor não querer que seu devedor pague, ou em outras palavras, sofra pelo mal ou dano que o seu devedor lhe causou, isso já é perdão. Entretanto, não devemos esperar que a liberação do perdão nos cause amnésia em relação a fatos dolorosos ou que cicatrize feridas causadas pelo devedor. Quanto mais sensível for o coração, mais fácil será de ser ferido, mais constante será a dor e também mais difícil de sanar essa dor. Todavia, todo esse comportamento pode ser adotado também por alguém que não liberou o perdão, por alguém que deseja ver o sofrimento do seu devedor. Se uma pessoa pecar contra outra e não receber o perdão, terá que, por justiça, após julgamento, ainda nesta vida ou após ela, pagar pelos erros cometidos. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mas aí alguém pode perguntar, mas como assim por justiça? A resposta é que ninguém tem obrigação de perdoar. Perdão não é uma obrigação, é sim graça, favor não merecido. Se o meu próximo me deve 10 mil reais, qual é a lei, terrena ou celeste, que me diz que eu sou obrigado a perdoá-la? Não existe lei assim, nem de Deus e nem dos homens. Então, por justiça, o meu devedor terá que, de alguma forma, pagar o que me deve, se eu não o perdoar. Mas se eu o perdoo, já não faço por obrigação, porque não existe lei que me obrigue a perdoar. Se eu o perdoo, o faço por misericórdia. E, ao praticar a misericórdia para com o meu devedor, quando eu ainda nesta vida ou depois dela comparecer perante o tribunal de Deus, poderia alcançar juízo de misericórdia. E isso se eu for a juízo. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso que eu digo, isso se eu for a juízo. Agora, imaginem se alguém te pede 10 mil reais emprestado, você tira de um dinheiro que você iria socorrer a pessoa que você mais ama para emprestar a essa pessoa a quem você confiou. E essa pessoa não consegue te pagar. Esse teu devedor não te pagou esses 10 mil reais. Você perdoa a dívida dele. Mas por causa da falta desse dinheiro, sofre até morrer a pessoa que você mais ama. E pior é se essa pessoa que você mais ama morrer em teus braços por causa da falta desses 10 mil reais que poderiam ser usados para comprar medicamento, fazer tratamento e salvar essa pessoa que você mais ama. Seria fácil perdoar? E se durante todos os dias da tua vida você luta contra um sentimento ruim que pelo teu devedor foi plantado em você, em teu coração, você dia após dia se lembra do quanto amava aquela pessoa, as boas lembranças, a saudade, o quanto dói a sua ausência. Diante de todo esse cenário, a quem você, voluntária ou involuntariamente, iria atribuir, iria culpar por tamanha dor? É claro que você ia culpar o seu devedor, querendo ou não. Gente, até pode haver quem facilmente consiga perdoar, mas não é assim com todo mundo. Muitos, voluntária ou involuntariamente, vão sim culpar o seu devedor e muitas vezes vão morrer sem conseguir perdoar, querendo perdoar e sem conseguir perdoar. Daí segue-se o julgamento. Se por justiça eu não perdoar a dívida do meu próximo, digo por justiça
justiça porque eu não sou obrigado a perdoá-lo. Se por justiça eu não perdoar a dívida do meu próximo, quando eu ainda nesta vida ou depois dela comparecer perante o tribunal de Deus, carecendo da misericórdia de Deus, precisando da misericórdia de Deus, o juízo será somente pela justiça e talvez sem misericórdia, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Com esse exemplo vivo de dor que é comum na humanidade, é que eu tento trazer à consciência de cada um que perdoar não é apagar da própria mente o mal sofrido, até porque ninguém tem sobre a sua própria memória o poder de apagar determinadas lembranças. E o Senhor não nos dá mandamentos que não possamos cumprir. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que é que ele quer dizer que não veio sobre vós tentação senão humana? Ele está dizendo que a tentação que vem a cada um de nós não é tentação que somente anjos podem vencer. São tentações humanas, que os seres humanos podem vencer. E para perdoar, não existe a necessidade de se esperar que o devedor lhe peça perdão. Pois o Senhor Jesus Cristo, quando estava crucificado, não esperou que alguém lhe pedisse perdão. Ele simplesmente perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem estava nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando ele diz que eles não sabem o que fazem, ele está dizendo que, por estarem nas trevas, não conseguem ver, não conseguem enxergar o mal que estão praticando. E Estevão, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, com ele não foi diferente. Quando Estevão estava sendo apedrejado, antes de morrer, pediu ao Senhor que não cobrasse deles, dos seus agressores, dos seus devedores, aquele pecado. Isso vocês podem ver lá em Atos capítulo 7, do versículo 58 ao versículo 60. O perdão não solicitado que o Senhor Jesus Cristo concedeu a todos resultou em conversão e salvação de muitos, inclusive de Estevão, que, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, também concedeu perdão não solicitado. E quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que esse ato de Estevão resultou na conversão e salvação de Saulo de Tarso, líder dos seus agressores e opressores, o qual veio a tempos mais tarde, veio a se converter e ser o maior pregador do Evangelho, trazendo o Evangelho de lá do Oriente para cá, para o Ocidente. Vocês podem ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 58, e também ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1. A conduta de Estevão perante a atitude de Saulo de Tarso. Por aí, nós podemos ter, ou pelo menos tentar ter uma ideia da riqueza produzida pelo perdão que Estevão concedeu aos seus devedores. Pois, mesmo não tendo sido solicitado esse perdão, Estevão, sem saber, estava perdoando, dentre outros, aquele que viria a ser o mestre dos gentios. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, e também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, e Romanos, capítulo 11, versículo 13. Ora, nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
Foi o apóstolo João que disse isso. 1 João capítulo 4, versículo 19. E perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Pois antes mesmo de lhe pedirmos o perdão, Cristo já havia pagado por nós o alto preço. Perdoar não significa esquecer ou voltar a andar ou conviver junto de quem não mais se confia. Até porque, se o devedor perdeu a confiança do credor, a culpa é do devedor e não do credor. Porque a primeira vez que o devedor pecou contra o credor, ele mostrou quem ele é. Na primeira vez, o credor não sabia quem ele era, ele estava enganado com aquela pessoa. Da segunda vez em diante, o credor já conhecia o caráter daquela pessoa, mas confiou novamente e voltou a andar com ela, voltou a conviver com ela, porque ele acreditava que perdoar é voltar a andar junto, é voltar a conviver. Não é. Perdoar é simplesmente isentar o seu devedor de pagar a dívida. Perdão é a simples e sincera isenção da dívida. É o credor isentar o devedor de pagar, de sofrer por causa daquela dívida. Porque pagar é simplesmente sofrer por causa da dívida. E ainda fazendo o bem a esse devedor. Só o fato de perdoar já é fazer o bem. E ainda fazendo outros bens maiores ainda. Ter a iniquidade perdoada é o mesmo que não imputar iniquidade. E ter o pecado perdoado é o mesmo que não haver dolo, como diz no Salmo 32, versículos 1 e 2. Quando o credor fica lançando na cara do seu agressor o mal que este agressor lhe fizera, já é uma forma de fazê-lo pagar, de fazê-lo sofrer pelo mal praticado. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, nada lhes lança na face, não fica jogando na sua cara. Você não merece, mas eu vou te dar. Você cometeu tal erro, mas eu vou fazer. Não fica te censurando. Deus dá e não joga na sua cara, fazendo você lembrar o quanto você não merece. Ele simplesmente dá. O mandamento do Senhor Jesus Cristo é perdoar. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Porém, aos que quiserem desobedecer, o Senhor Jesus Cristo diz: por que me chamais Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Mas, quando de alguma forma, propositalmente, não é involuntariamente, é propositalmente, por causa daquela dívida, provoca-se o sofrimento do devedor, pratica-se a vingança. E isso em desobediência ao que diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora, observe a inversão do quadro. Por causa dessa atitude vingativa perante Deus, o credor passa a devedor. E o devedor, já tendo sofrido na mão do seu credor, nada mais deve, porque através do seu sofrimento ele já pagou. E se dever alguma coisa, é ao próprio Deus, que agora é o misericordioso credor. Ora, minha gente, é só a gente pensar assim: de quem vem o arrependimento? Não era o devedor? Porque quem nada deve não tem de que se arrepender, mas sim a
aquele que deve e não tendo como pagar, a esse pertence o arrependimento. E Deus dá a sua graça aos humildes, àqueles que se humilham. Como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É muito comum um credor se considerar tão justo a ponto de não conseguir perceber o quanto está fazendo sofrer o seu devedor e até pensar que ele não está sofrendo, ou pior ainda, que está sofrendo pouco. A partir daí, o credor passa a agir com soberba, pois se considera melhor ou maior que o seu devedor, perdendo assim a graça de Deus, sofrendo resistência da parte de Deus, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos. E sofrer, enfrentar a resistência da parte de Deus, não é pouca coisa não, meus irmãos. Não é mesmo. No que diz respeito à justiça, a condenação é legal, desde que venha esta condenação de alguém que julga justamente. Legal é aquilo que é de conformidade com a lei do reto juiz, Deus. Quando vinda de Deus, a condenação é legal porque Ele é o justo juiz. A justiça é legal, mas o perdão é espontâneo. A justiça nos ensina que quem deve tem que pagar de alguma maneira, se na mesma medida ou em outras medidas, se da mesma forma ou de outras formas, mas tem que pagar. Só será isento do débito se pagar ou se o seu credor lhe perdoar a dívida. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35, ele diz: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão sobre ele, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristecidos, foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vou resumir para vocês. Um servo devia 10.000 talentos ao seu senhor, e não podendo pagar, suplicou perdão e teve a sua dívida perdoada. Ao sair da presença do seu senhor, aquele servo encontrou um conservo seu que lhe devia muito menos, devia somente 100 denários. Por que conservo? Nós temos que entender que
todo devedor é servo do seu credor. É chamado de conservo por quê? Porque esse conservo é servo do Senhor. Digamos, um servo de Deus tem um devedor. Então esse devedor é conservo. Por que é chamado de conservo? Porque ele carece da misericórdia do seu credor. Ele deve isso ao seu credor. Ele tem um débito com o seu credor. Então ele é servo desse credor que é servo de Deus. Então nesse caso o devedor é conservo. Ao sair da presença do Senhor, aquele servo encontrou um conservo seu que ele devia muito menos. E esse conservo, não podendo pagar a dívida, suplicou o perdão da sua dívida e não foi atendido, sendo assim mandado para a prisão, até que pagasse a dívida. O senhor daqueles dois servos, quando soube do acontecido, julgou a causa, mandando prender também o servo impiedoso. Em resumo, quem foi preso? Os dois. O servo credor e também o conservo devedor. Quem cumprirá pena menor? O conservo, porque ele devia muito menos. O senhor vai tirar o conservo da prisão? Não. Por quê? Porque a prisão do conservo foi justa e também porque competia somente ao primeiro servo, o credor, perdoar a dívida do seu conservo, do seu devedor, antes do julgamento, antes de ser acionada a justiça. E quem acionou a justiça? O próprio servo acionou a justiça contra o seu conservo. Ele, ao invés de abraçar a misericórdia, seguindo o exemplo do seu senhor, não, ele fez o contrário. Ele abriu mão da misericórdia e abraçou a justiça. Ele acionou a justiça e mandou prender o seu conservo. O seu senhor, quando soube disso, quando ele precisou da misericórdia do seu senhor, não teve. Também foi lançado na prisão. Ou seja, ele foi vítima da justiça que ele mesmo acionou. É o que muitas pessoas fazem cotidianamente. Se considerando corretas, clamam a Deus por justiça. E os mesmos que clamam a Deus por justiça sofrem pela justiça. Porque é comum as pessoas se considerarem corretas perante as outras. E por quê? O senhor daqueles dois servos, mesmo se desagradando da prisão do conservo, aquele senhor não tirou o conservo da prisão. Por quê? Somente o credor é que tem o direito de perdoar a dívida. Somente o credor. Se o credor não perdoar a dívida, o próprio Deus não passa na frente do credor dizendo: ele não te perdoou, mas eu te perdoo. Deus não faz isso porque a reta justiça diz que só o credor é que pode perdoar a dívida. Então esse conservo teve que cumprir a pena porque a prisão do conservo era justa, porque ele devia e não pagou. A única forma do Senhor tirar o conservo da prisão é colocando-se em seu lugar, porque a dívida também pode ser comprada. O Senhor pode não passar na frente do credor para perdoar o devedor, mas o Senhor pode comprar a dívida do devedor. Então ele compra aquela dívida e ele paga. Ele vai sofrer no lugar do devedor. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Vejam lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele comprou as nossas dívidas. Porém, o servo se considerava tão justo que acreditava que quem era digno de prisão era somente o
conservo. Isso é o que nós podemos chamar de lei do engano, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se é justa a cobrança, a misericórdia reina, triunfa acima dessa justiça. A partir do momento em que o meu devedor, por justiça, tem que me pagar, eu anulo essa justiça lhe concedendo o perdão. Eu, pela misericórdia, anulo essa justiça. É só a gente pensar assim: se pela justiça a falta de perdão leva à condenação, então aquele que não perdoa dá legalidade ao diabo para acusar tanto o devedor por ter praticado o mal e também ao credor. Acusar também ao credor por ter praticado a impiedade, não perdoando o seu devedor. Dá legalidade ao diabo, ou seja, dá ao maligno argumentos legais, verdadeiros, que convençam a Deus a lhe dar ouvidos. Isso é muito grave. Dá legalidade ao maligno, dá a ele direito, motivo legal para acusar tanto o devedor quanto o credor. Isso é muito grave. Daremos continuidade em nosso próximo capítulo. Novamente vos peço que repassem para o maior número possível de contatos, para que chegue ao maior número possível de pessoas. Se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para que sejam avisados a cada estudo que eu colocar no YouTube.